Boa noite a todos, Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. O YouTube é só um teste, tá, pessoal? Então tenham paciência que a gente vai aperfeiçoando, né? Como diz a mensagem que eu coloquei hoje, tenha, porém, a paciência, a obra perfeita, para que seja perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Então, vamos com calma, vamos devagarzinho, para fazer a coisa bem feitinha, certo? Então, hoje nós estamos ao vivo por esses dois meios de canais, certo? O que eu estou vendo aqui, pelo YouTube, ela está oscilando um pouco, está caindo e voltando, indo e voltando, tá? Mas a partir de amanhã já vai estar melhor, porque a gente conseguiu arrumar nossa internet. Amanhã eles vão vir aqui arrumar. Oi, Mila, boa noite, seja bem-vinda. Giovana, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Como eu estava dizendo, nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Pelo YouTube eu estou vendo aqui que está dando uma oscilada. É um teste que nós estamos fazendo hoje. Acredito que semana que vem vai ficar melhor. Então, se vocês ver olhando para cima, um pouco para baixo, não se preocupe, é porque temos que olhar a outra parte de cima, tá? Como de costumes, vamos começar 8h10, certo? Esperando o povo entrar, tá? Então vamos esperar um pouquinho. Terça passada não teve por causa da nossa internet, como eu disse. Ainda não estamos com a internet boa, a partir de amanhã já vamos estar com a internet melhor. Então não vai mais ter desculpa, certo? Então vamos aguardar um pouquinho. Também peço perdão, como eu disse para algumas pessoas, que eu estava sem celular, mas já estou com o celular de novo, vou continuar enviando as nossas orações. Quem quiser oração, que a gente envie a nossa oração, mensagens, ou quiser falar com a gente, envie uma mensagem para a gente vai estar enviando para vocês também, certo? Vamos esperar um pouquinho. Desde já você pode curtir, pode deixar seu like, enviar coraçãozinho, como faz aquelas coisinhas ali que a gente, como diz o ditado, a casa agradece. Isso ajuda o nosso vídeo a ser mais visualizado, ajuda o nosso vídeo a ser compartilhado também, tá? Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, que é Que Ele Cresça. Tem algumas mensagens, no momento só temos nossas aulas ao vivo, porque não tenho tempo de gravar uns vídeos ainda, mas prometo que logo a gente vai fazer. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho. O nome da nossa aula vai ser Que Terra Sou Eu? Que Terra Sou Eu? A gente vai estudar um pouquinho sobre Mateus 13, do 1 ao 23. Quem quiser já está ao vivo aí com a gente, já pode ir pegando sua Bíblia, podendo já acompanhar nossa aula de hoje. Certo? Vamos esperar, né, povo? Vamos esperar, ainda falta 5 minutinhos. O povo sempre chega um pouquinho mais tarde. É de costume já. Como eu disse, nós estamos ao vivo pelo YouTube também. Estamos fazendo um teste. Tomara que tudo funcione perfeitamente. Certo? Tá funcionando. Estou vendo aqui. Tá parecendo lá que a conexão tá um pouco ruim, mas vamos seguindo assim. Se tiver ruim, quem está nos acompanhando pelo YouTube pode entrar lá no nosso canal no Facebook, Que Ele Cresça também vai conseguir conectar, certo? Oi, boa noite, Gabi. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês aí fora
do país. Tu e o Secone. Que legal. Hoje nós vamos estar falando de Que Terra Sou Eu? Mateus 13, do 1 ao 23. Nós vamos entender um pouco desse texto hoje. Vamos esperar mais um pouco, mais 3 minutinhos, nós damos início ao nosso tema. Vamos estar orando e vamos seguir. Como eu disse, pode acompanhar a gente também pelo Facebook e também pelo YouTube. Tá. E o YouTube tá um pouco ruim lá. Opa! Boa noite! Saf, Deus te abençoe também, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ler Mateus 13. Mateus 13. Vamos estar entendendo um pouco, como diz o texto aqui. Mais 2 minutinhos, nós começamos. Desde já, que Deus possa abençoar a tua casa, Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar as obras das tuas mãos, que Deus possa abençoar teu emprego, que Deus possa abençoar você aí do outro lado do mundo. Deus disse que estaria conosco todos os dias da vida dele, né? Da nossa vida. Então, não importa onde nós estejamos, Ele sempre, sempre, sempre vai estar com a gente. Sempre vai estar com a gente. Não importa onde nós estejamos. Porque eu aprendi um princípio que do reino nós nunca saímos. Nós saímos das igrejas, das instituições, nós saímos dessas coisas, mas do reino nós não saímos. Nós somos povo de Deus. Deus nos escolheu. Claro, nossa parte é estar nele. Como diz a palavra dele, se vós estiverdes em mim, pedirei tudo. Boa noite, Simone, Deus te abençoe. Tudo, e ele dará, ele fará. Mais um minuto e a gente começa. Isso aí, pode deixar os coraçãozinhos, esses negocinhos aqui na minha tela, fica aparecendo aqui, é interessante. Então, vamos começar? Como a gente diz, independente de quantidade, nós damos início à nossa aula, certo? Que você possa fechar os seus olhos, possa pensar em Deus nesse momento, tá? Amém. Ah, Senhor, graças a Ti, graças ao Teu reino, graças à Tua misericórdia, graças ao Teu amor. Obrigado por esse dia, obrigado por poder acordar, obrigado por poder desfrutar dessa vida, obrigado, como eu sempre digo toda manhã, obrigado pelas coisas boas que você nos dá e muito obrigado pelas coisas difíceis, porque as boas, elas agradam o meu ego, elas agradam o meu querer, e as ruins me edificam, e as ruins fazem eu crescer, e as difíceis fazem eu evoluir e fazem eu depender mais de você, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo nos dê o entendimento, que, como diz a Tua palavra, não entendendo, vem o maligno e rouba. Então nós não queremos que o maligno roube da gente, Senhor, a Tua palavra, o Teu conhecimento, Senhor. Nós queremos que você nos dê essa sabedoria. Peço que você derrame Teu Espírito Santo sobre todos nós, que desde já abençoe a casa de cada um, o lar de cada um, abençoe a vida, o trabalho de cada um, Senhor. Desde já, se tiver alguém passando por coisas que não consegue suportar, Senhor, que você dê o alívio, que você dê o escape, que você dê o bálsamo. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos ler Mateus 13, do 1 ao 23. Também está escrito esse mesmo texto em Marcos e em Lucas. Marcos 4 e em Lucas 8.
O Lucas é do 8, do versículo 4 em diante. Cada um escreveu num período, num tempo, cada um escreveu em uma fase de sua vida. Tem Bíblias que dizem até o dia que foi escrito, e isso é interessante. O primeiro livro a ser escrito foi por Marcos, né? O primeiro evangelista que escreveu algo foi Marcos. Mas não vamos ler Mateus, porque Mateus ele usa um pouco o Antigo Testamento com o Novo, certo? Que ele é mais, tem uma parte histórica junto que me agrada bastante. Então nós vamos ler em Marcos. Então, que você possa pegar na sua Bíblia Mateus 13, do 1 em diante. Na minha diz assim no comecinho, a parábola do semeador. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniu-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava de pé na praia. E falou na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, 100, outro 60 e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, que ouça, diz a palavra de Deus. E chegando-se a ele, os seus discípulos perguntaram-lhe: por que ele fala por parábolas? Desculpa, me perdi aqui, gente. Por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Pois ao que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então a palavra de Deus disse, aquele que acha, tem uma tradução que diz assim, aquele que acha que tem alguma coisa, até isso será tirado. Por isso lhe falou por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvires, e de maneira... Eu disse, a minha internet está caindo, mas já resolvi. A partir de amanhã a gente consegue resolver totalmente esse problema. Desculpa, vamos voltar para onde eu estava. Ó, pessoal que estava pelo YouTube, eu tive que desconectar porque a minha internet não suportou 2 meios de comunicação. Então a gente vai estar só pelo Facebook, ok? Voltando lá, pessoal. Vamos voltar desde 11. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado reconhecer o ministério do reino dos céus, mas a eles não se é dado. Pois o que tem dar-se-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso ele falou por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpriu a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendeis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebeis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os ouvidos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,
nem entendam com o coração, nem se convertam e se curem. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então Jesus estava dizendo para os discípulos que para eles era dado entender essa passagem. Para eles era dado entender. Por quê? Porque eles estavam com Jesus. Eles tinham Jesus do lado. Os outros não. Por que Jesus falava com parábolas? Por causa dos fariseus, por causa dos doutores, por causa daquelas pessoas que ele gostaria que não ouvisse essa palavra. Então, 17. Pois em verdade vos digo que muito profeta e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouviram o que ouvides e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todos o que ouve a palavra do reino e não entende. Então, boa noite, minha mãe, seja bem-vinda. Então aqui ele vai dar um entender dessa palavra. E eu gostaria que vocês pudessem prestar mais atenção. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e a rouba, arrebata, como está escrito aqui. Arrebata é no sentido de roubar. Então, por isso que eu orei no começo, eu disse, Senhor, dá o entendimento, para que o maligno não venha e roube essa palavra da gente. Que a gente não deixa de entender essa palavra, certo? Então, eles a roubam. E o que lhe foi semeado no coração? Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e a arrebata. E o que lhe foi semeado no coração? Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no lugar pedregoso? Esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que semeia em boa terra é o que ouve a palavra e entende. De novo, entende. Jesus disse que nós pecamos por falta de entendimento, de instrução. A gente deixa de fazer porque não entende. E às vezes algumas pessoas nos ensinam, ainda nos ensinam errado. Certo? Entende e dá fruto. E um produz 100, e outro produz 60, e outro produz 30. Então Jesus dá vários tipos de terras aqui, certo? Por isso que o nome do nosso tema é: que terra sou eu? Que terra é você? Qual é a sua terra? Onde a semente da palavra de Deus está sendo germinada? Onde que a semente da palavra do reino de Deus está? Que tipo de coração? Então o que eu penso sobre esse tema? Que a gente tem cada vez mais cuidado do nosso coração, que é a nossa terra, onde cai a semente de Deus, porque a semente é boa. A semente é a palavra de Deus, ela é boa. Às vezes o que eu faço com essa semente, onde eu deixo ela cair, que atrapalha. Eu escrevi algumas coisas aqui, ó. Vou pegar para a gente compartilhar. Primeiro temos que entender. Porque se nós não entendermos nada, nós não desfrutamos, certo? Segundo, que tipo de terra sou eu? Nós temos que nos avaliar que tipo de terra sou eu. A semente é boa, pois é a palavra de Deus. Com que tenho... Aqui, 4. Com que tenho ocupado minha mente, meu coração, minha terra? O que eu tenho plantado ali? Hoje, infelizmente, tem pessoas que acabam se preocupando com os negócios dessa vida, como diz aqui no 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra,
mas logo os cuidados dessa vida. O que é os cuidados dessa vida? Deste mundo, a sedução da riqueza sufoca a palavra e fica infrutífera. Escrevi aqui algumas coisas, calma aí. Ó, 22. Ó, aqui no 22, é esse aqui que eu escrevi. Esses são as pessoas que ficam firmes somente enquanto este... Não é esse aqui não, desculpa. É o 22. O 22 diz assim, ó, desculpa gente, eu pulei aqui e acabei me perdendo. O que tem atrapalhado a palavra de Deus crescer dentro de mim? A riqueza desse mundo, as preocupações, o medo, o medo do futuro, falta de dinheiro. O que tem atrapalhado o reino de Deus dentro de ti? Porque a palavra de Deus, a semente de Deus é boa. Mas a minha terra, às vezes... Eu digo que eu tenho um pouco de todas as terras aqui. Que muitas vezes eu não quero ouvir, muitas vezes eu não quero fazer, muitas vezes os cuidados, que hoje é o que mais atrapalha. O cuidado desta vida. A gente está tão... Eu tenho falado muito isso. A gente está tão preocupado em pagar as contas, em sustentar nossos filhos, em vencer na vida, em crescer, em ser bem sucedido, e sabe, que a gente acaba sufocando a palavra de Deus, as coisas do reino de Deus, sabe? E a gente, como se denomina cristão, a gente como se denomina seguidores de Jesus Cristo, temos que nos avaliar sobre essas coisas. Que tipo de terra sou eu? O que está atrapalhando a minha busca pelo reino de Deus? O que te atrapalha? Sabe? Temos que pensar nisso. Eu sei que hoje nós todos temos problemas. Como diz aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Tem uma passagem aqui que diz que as preocupações, a perseguição, bem-aventurados são... Aqui, ó. Mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração e sobrevive a angústias e perseguições por causa da palavra de Deus. Então ele diz assim, ó, que no 21 nós vamos sofrer perseguições. Ele não diz que a nossa vida vai ser 100%. Certo? Ele não diz que que nós não vamos sofrer. Porque se tu for ver ao longo da história, todos os homens de Deus sofreram. Todos os homens de Deus foram perseguidos. Todos os homens de Deus sentiram fome, sede, angústia, né? E eu escrevi aqui, ó, no 21, agora eu peguei o 21. O 21 é assim, ó. Enquanto a instituição sobrevive, enquanto a denominação, enquanto a igreja sobrevive, nós estamos ali. Mas depois que ela deixou de existir por causa da perseguição, nós abrimos mão de tudo isso. Não é verdade? E não pode ser assim. Nós somos cidadãos do reino de Deus, independente da instituição, independente da igreja, independente de tudo, nós somos cidadãos do reino de Deus. Não podemos abrir mão dessas coisas. Sabe, nós temos que alimentar o nosso coração. Essa semana eu estou me propondo a fazer alguns jejuns. Jejum de ver porcaria na televisão. Jejum de me alimentar com coisas que não vão me fazer bem. Jejum de alguns comentários. Jejum de até de estar perto de algumas pessoas que não
não, como vou te dizer, que não quer ver o bem, que não quer seguir em frente, sabe? Jejum de fofoca, jejum de muitas coisas. E orar para nutrir essa minha terra, sabe? De nutrir essa terra, porque essa palavra tem que crescer dentro de mim. Essa palavra tem que crescer. A palavra do reino de Deus tem que crescer dentro de mim. Então, eu me propus a fazer esse jejum. De orar mais, de buscar mais o reino de Deus, de entender mais. Muitas vezes a gente não entende a palavra de Deus porque a gente não busca o entendimento. A gente não busca, a gente acaba se distraindo com as coisas dessa vida. A gente se acaba distraindo com a televisão, a gente acaba se distraindo com as festas, a gente acaba... Não que isso seja errado, não que isso seja pecado, não que isso Deus não quer que a gente tenha. Não estamos falando disso. Estamos falando de que muitas vezes a gente tem alimentado mais a nossa carne do que o nosso espírito. E aí depois a gente quer receber uma resposta de Deus. Sendo que a nossa busca não é por Deus. Ele diz lá em Isaías 60, 54, uma coisa assim. E tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, notamos que Deus conservará em perfeita paz pois eu estou com a minha mente firme em ti. Porque se eu não estiver com a minha mente firme em ti, como que ele vai manter em paz? Então, nós temos que ter essa consciência de que terra sou eu. A internet é uma luta espiritual para as coisas fluírem, é uma luta espiritual para a internet funcionar, é uma luta espiritual para as palavras saírem com sabedoria, mas não vamos desistir. Então, como eu estava dizendo, temos que alimentar nossa terra espiritual. Temos que alimentar o nosso coração. Eu digo terra no modo simbólico, parábola, mas é o nosso coração, a nossa mente. Sabe? Tu quer ter uma vida mais tranquila? Plante hoje. Tu quer escolher amanhã? Plante hoje. Sabe? Com que tenho abastecido meu coração? Com preocupação? Vou dizer, sempre vamos ter preocupações. Sempre vamos ter conta para pagar. Sempre. Vamos viver uma vida inteira assim, sempre preocupado. Infelizmente hoje nós temos muitas coisas que nos distraem do plano de Deus. É muito fácil se distrair. Muito fácil. Porque essa é uma artimanha do inimigo, do diabo, para ser mais claro. Ele quer que nós nos distraímos, ele quer nos adormecer, para que a gente não faça o que é, para que a gente não faça o que é certo. No Salmo 37, Davi diz assim, ó: afaste-se do mal e faça o bem. Não basta só se afastar do mal. Então, o maligno tem nos adormecido com as coisas desse mundo, com as riquezas, com as soberbas, como está aqui no 22. Aí pulamos para o 23. Mas o que for semeado em terra boa, eu vou dizer para você, todos nós somos a terra boa também. Porque todos nós buscamos o reino de Deus, nós queremos fazer o certo, mas acabamos as coisas dessa vida nos atrapalhando. Então, o que foi semeado em terra boa, este é o que ouve a palavra de Deus. E não só ouve, entende. Temos que entender a palavra de Deus. Quando tu não conhecer algo sobre a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer? Pesquisa, procura, pergunta, estuda, vai atrás, liga pra gente ou liga pra outra pessoa que pelo menos que entenda. Entende? Porque senão vem o maligno e vai roubar da gente de novo o entendimento e a gente vai ficar sendo jogado de um lado para o outro. Aqui.
E aí o que ele diz? Quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente recebe a palavra de Deus, olha o que acontece daí. Automaticamente a gente produz fruto 100, outro 60 e outro 30. Por que ele fala um 100, outro 60 e outro 30? Porque ninguém é igual. Te contente em produzir o teu fruto. Pergunte a Deus: Deus, qual é o meu fruto? O que tu queres de mim? Eu estou fazendo a minha parte com o fruto que Deus me deu. Perante a muitas igrejas, grandes templos, grandes pastores, eu sou o que menos produz, eu sou o que produz 30. Mas eu quero produzir o 30 de todo o meu coração. Sabe assim? 30% eu quero produzir de todo o meu coração. Porque quando chegar no reino de Deus, eu quero que ele diga assim: vem cá, servo bom e fiel. Bom e fiel. Fiel no quê? Naquilo que ele pôs para me fazer. Ah, Geri, mas como que eu sei se eu sou para produzir 100, se eu sou para produzir 60, se eu sou para produzir 30? Caminhando, indo, tu vai saber. Tu vai ter a certeza do que tu nasceu para produzir. Ah, e tu estás falando que eu tenho que ser pastor, que eu tenho que ser pregador. Não. Eu estou falando que a gente tem que ser um exemplo. Um exemplo. Porque a palavra de Deus diz assim: se necessário, fale. Isso quer dizer o quê? Viva. Viva aquilo que Jesus quer. Viva aquilo que o Senhor prometeu. Então, que terra que eu sou? Para que eu nasci? Todos nós somos filhos de Deus. Mas todos nós nos distraímos com as coisas desse mundo. Todos nós nos distraímos. Sabe por que eu digo isso? Porque eu também me distraio. Como eu estava dizendo, por isso que eu me propus a fazer esse jejum de 10 dias de algumas coisas que atrapalham o meu crescimento espiritual. Aí eu pergunto para vocês: o que atrapalha o crescimento espiritual de vocês? Não quero saber. Deus é que sabe. Eu falo isso para vocês refletirem, pensarem, dizer assim: Senhor, eu acho que eu poderia melhorar aqui. Eu acho que eu poderia melhorar ali. Aí eu acho que isso atrapalha o meu crescimento. Acho que isso atrapalha a minha... Entende? Pergunta pro Senhor e se avalie. Entende? O que atrapalha o reino de Deus? O que me impede de ser mais? O que me impede de continuar? Certo? O que me impede? O que te impede? Deixa eu ler outra coisa aqui. (24), 24, tá? Propondo-lhe outra parábola, disse, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou as espigas, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhe: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queremos, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranque com eles também o trigo. Deixem crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em
molhos para os queimar o trigo, porém colha-o no mesmo celeiro. Porque como que ele vai diferenciar o que é joio e trigo, se os dois são bem parecidos? O joio não se curva. O trigo, caso o seu fruto, ele cai. Como vão identificar o joio do trigo? Pelo seu fruto. O trigo baixa, o joio fica em pé. Corta o joio, tira o trigo. Essa é a forma de identificar o joio e o trigo. Essa é a nossa diferença de muitos cristãos, de muitos crentes, de muitas pessoas hoje no sistema religioso. O teu fruto, a tua qualidade. Nem digo o fruto de levar um monte de gente para a igreja, gente. Porque Deus não está afim de uma igreja cheia de gente vazia. Deus está afim de uma igreja vazia, mas cheia de gente que pensa, que desfruta, que entende o reino de Deus. Ele largou os 99 e foi atrás de uma, gente. Jesus, vendo a multidão, olhou para trás e disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Todo mundo foi embora, ficou os 12. E aí Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês, por que não foram com eles? Respondeu os discípulos: para onde que a gente vai se só aqui tem a palavra de vida eterna? Jesus disse que aquele povo só seguia ele por causa dos pães e dos peixes. Infelizmente hoje as igrejas estão assim, ó, atrás de benefícios. Benefício de cura, benefício de umas loucuras que hoje são pregadas, que eu não entendo de onde é que eles tiram essas coisas. De que Deus vai pagar tuas contas, de que Deus vai fazer isso. Ok, tudo bem. Que tu não vai sofrer, que tua vida vai ser sempre feliz, e que tu não... Sendo que está aqui escrito aqui, ó, aquele que segue a palavra de Deus, no 20, vai sofrer perseguições. Por causa da perseguição, tu deixa de seguir Cristo. Ele não quis dizer que vai ter uma vida boa. Então hoje tem essas loucuras dessas pregações. E não estamos dizendo isso. Porque se tu notar, quem é leitor realmente da palavra de Deus, vai ver que nos evangelhos de Jesus Cristo, de Mateus a Apocalipse, Jesus brigou mais com os religiosos daquela época. Mateus 23 mesmo destrói. Quem quiser ler depois Mateus 23, os religiosos daquela época. Porque Jesus disse que eles conseguem fazer as pessoas ser filho de Satanás 2 vezes. Está escrito isso e foi Jesus que falou. Mateus 23, quem quiser ler. Então, a briga de Jesus naquela época não era contra as pessoas do sistema. Era contra os crentes da época dele. Aquelas pessoas que têm hipocrisia. Então, nós temos que ser hipócritas. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito. Mas nós não temos que ser hipócritas. Temos que... Por isso que eu disse que essa palavra tem que causar dentro da gente uma reflexão. Senhor, o que eu tenho vacilado para ti? Porque as coisas é pro reino de Deus. Chegar no céu, tu não vai poder dizer que tu era da igreja do Gerê, ou tu era da igreja do fulano e tal. Não, é tu e Deus. Por isso que ele disse, cada um prestará conta de si mesmo. Porque senão as igrejas que têm contaminado um monte de pessoas, aquelas pessoas vão ser... como é que se diz? Vão acabar padecendo, não. Cada um vai prestar conta. O pastor daquela igreja vai prestar conta, os membros vão prestar conta, tudo vão prestar conta. Eu vou prestar conta daquilo que eu prego, daquilo que eu falo. Então, a gente tem que deixar de ser assim, entende? E partir para a real. Eu quero ser um trigo. Mas eu sei que tem o joio também dentro de mim às vezes. E o que eu faço? Corto o joio da minha vida. Eu não sei qual é o teu joio. Eu não sei o que te atrapalha. Mas tem algo que te atrapalha de ter um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. O que tu tens que fazer? Tem algo que te atrapalha. O que tu tens que fazer? Cortar. Se não consegue fazer sozinho, peça ajuda. Provérbios 3 diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos. E não se estribe no teu próprio entendimento. O que isso quer dizer?
Pô, eu consigo. Não, se tu não consegue, pede ajuda. Ah, mas eu não quero falar. Ora por mim. O Senhor sabe. Sabe? Pede ajuda do Senhor. 99% conversando tu com Deus, Deus vai te ajudar. Entende? Então, nós temos que entender isso. Para o maligno não vir roubar da gente. Deus não está atrás de uma igreja cheia. Deus está atrás de adoradores. De pessoas que seguem de verdade o cristianismo. Sabe? Jesus encontrou a mulher samaritana no poço e falou com ela algumas coisas. Ela não entendeu. Ele falou, ela não entendeu. Falou que ele é profeta, que ele era água viva, que ele era isso. E ela não entendeu. Ela só entendeu quando Jesus falou algo da intimidade dela. Ah, vai, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse para ela, dissesses bem, porque tivesse 5 maridos e o que tu tens hoje não é teu. Então, o que ela entendeu? Uau, o homem é profeta, porque ninguém sabe disso. Daí ela falou, os judeus dizem que a gente tem que adorar nesse monte e os samaritanos nesse. E Jesus disse, chegará a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Essa é a coisa que tu tem que mais se preocupar, em adorar em espírito e verdade. E sempre adubar a tua terra, o teu coração. Tem um salmo que diz assim, sobre todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Se tu ficar alimentando o teu espírito com desgraça, com roubo, porque roubaram aqui, porque roubaram ali, porque mataram aqui, porque mataram ali, porque o político roubou, porque o outro roubou, porque isso e aquilo, porque aquilo outro, por assado, porque frito. Não estou dizendo que tu não tem que lutar pelos teus direitos. Estou dizendo que se a gente ficar bitolado só nisso, que inferno que vai ser a nossa vida. Hoje eu converso com as pessoas, é tudo sobre, porque roubou, porque tirou de nós. Ok, tudo bem. Mas dá a César do que é de César. Lute para essas coisas, ok, mas não deixe de dar a parte de Deus. Alimente teu coração. Se tu puder, tiver um tempo pela manhã, orar, buscar o Senhor, sabe? Meditar um pouco na palavra dele. Te aconselho a ler um provérbios por dia, que ele vai te dar mais sabedoria, vai te trazer o Espírito Santo, ele vai te dar um gás. Entende? Busque o reino de Deus, alimente a tua terra, nutre a tua terra com os nutrientes que ela precisa para a tua semente crescer e dar uma grande árvore bonita. Sabe por quê? Porque daí depois não adianta de nada eu reclamar. Porque veio sobre mim isso, veio sobre mim. Eu não me preparei. A palavra diz, se preparem para os dias maus. Porque para os dias bons, tu já está pronto. Não é verdade? Quem não está pronto para se divertir? Vamos fazer tal coisa para se divertir. Já pensou? Tu tiver que ficar orando e jejuando e buscando o Senhor para ir passear na Disney. Não, porque eu não sei, isso vai ser uma bênção. Não tem cabimento. Eu vou ir para uma praia, vou ficar lá uma semana porque eu estou de férias e tu não vai ficar em aflição. Tu não vai se preparar assim, né? Mas tu se prepara para as dificuldades. Todo mundo guarda dinheiro. Tenta, pelo menos, né? Não sei se todo mundo consegue. Se conseguiu, como diz a palavra, bem-aventurado és tu. Isso quer dizer que tu é feliz, consegue guardar um dinheirinho. Para os dias maus. Para os dias que vem dificuldades. Ou para um dia que tu ficar doente. Tu se prepara para a dificuldade. Entende? Então, se prepara. Nutre teu espírito. Nutre tua alma. Se prepara para quando virem as batalhas, que elas vêm. Se prepara para te não sofrer. Entende? Se prepara. Se prepara.
Entende? Se prepara para os dias maus. Nutre a tua terra. Não alimente teu espírito com as coisas desse mundo. Deixe elas correrem atrás de ti. Não você correr atrás delas. Senão tu não vai ser feliz. Correndo, correndo, correndo. Vou ler de novo o 22 aqui, tá? E o que foi semeado, semente que foi semeada entre os espinhos, este é o que ouve a palavra de Deus. Olha o detalhe, ele diz que a gente escuta a palavra de Deus, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que é infrutífera? Que ela cresce uma linda árvore, mas não dá nenhum fruto. Ela enche de folha, mas não dá fruto. Então, nós temos que avaliar o nosso coração, nós temos que buscar o Senhor, como nós temos feito nas terças, e perguntado: que terra que eu sou, Senhor? E Ele vai te dizer. E tu vai nutrir a tua terra espiritual com a palavra de Deus. E tu vai regar, tu vai nutrir, tu vai alimentar. E o Senhor vai dar o crescimento para você. Fechou, pessoal? Deu de entender um pouquinho? Deu de entender o que o Senhor pôs no meu coração? Para a gente conversar sobre isso. E a gente ir dormir pensando nisso. Porque eu prefiro que a gente saia daqui pensando, meio cabisbaixo, mas pensando no que posso ser, melhorar, do que sair daqui, uau, porque essa palavra aí era tudo, e aquela loucura que hoje acontece. Não, eu prefiro que você saia daqui até triste, contigo mesmo, mas se avaliando daquilo que tu possa crescer, no que possa melhorar. Porque nós temos que pensar nisso. Entende? Fechou, pessoal? Era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Peço desculpa pela minha internet que caiu várias vezes. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe o lar de vocês. Deus abençoe as obras das mãos de vocês. Vamos orar para encerrar o nosso tempo? Amém, querido Jesus. Eu te agradeço. Te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço pelo teu reino. Que ele é vivo e eficaz. Ele é mais penetrante que espada de 2 gumes. Te agradeço, querido Deus, por a gente entender a tua palavra. Porque nós não queremos ser meros leitores ou ouvintes. Nós queremos entender, nós queremos ser participantes, nós queremos ser bem-aventurado, como diz a tua palavra. E eu te peço, querido Deus, que tu não deixe o inimigo roubar da gente o entendimento, mas que a gente possa cada vez mais olhar para dentro de nós e nos perguntar onde eu posso melhorar mais, onde eu posso crescer mais no reino de Deus, onde eu posso me tornar um melhor cristão. Eu te peço, querido Deus, que você abençoe cada um, que teu Espírito Santo sussurre ao ouvido de cada um, que teu Espírito Santo esteja com cada um, abençoando as obras das mãos de cada um, abençoando a casa, abençoando a família, abençoando tudo, Senhor. E te peço, se tiver alguém, Senhor, no nosso meio agora, sofrendo alguma perseguição espiritual, preocupado com alguma coisa, se está passando por alguma angústia muito forte, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa tocar, possa curar. Espírito Santo, tu é bem-vindo na vida de cada um. Tu é bem-vindo na nossa vida, Senhor. Toque e cura, Senhor. Toque e liberta. Toque e transforma, Jesus. Eu te peço, querido Deus, que você, querido Deus, possa suprir as necessidades de cada um deles, independente do que seja, e que cada um possa buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, e o resto eu tenho certeza que você vai acrescentar na vida de cada um. Eu te peço, querido Deus,
Que você toque e cure fisicamente se tiver alguém enfermo no nosso meio. Eu te peço, querido Deus, que o Teu Espírito Santo, que nos liberta, que nos transforma, possa dar essa graça para cada um. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, Pai. Amém. Queridos, amém. Deus abençoe todos vocês. Conte com a gente. Como eu tenho dito, se alguém quiser as nossas orações, envie no WhatsApp para mim, eu vou estar enviando. Até terça-feira que vem. Conte sempre, sempre, sempre com a gente. Eu oro por vocês e vocês orem por mim sempre. Peço para vocês que vocês possam sempre, quando orarem, lembrar da gente aqui, para que o Senhor dê para nós o falar, dê para nós a graça para suportar, dê para nós o seguir em